FratelliCast, um ambiente de design, arquitetura e decoração. Bem-vindos, fratelinos! Eu sou a Nay Lopes e é um prazer estar novamente com vocês. Hoje o bate-papo está demais. Eu conversei com o arquiteto Leonardo Latavo, que é sócio do designer Pedro Mughi, responsáveis pela Latug, cujos produtos são reconhecidos internacionalmente. Tenho certeza que você já ouviu falar desse estúdio. As peças desenvolvidas por eles traduzem elementos valiosos da cultura brasileira. Na entrevista, Leonardo contou sobre o processo de criação, o início da Latug e também sobre as novidades para este ano. Tem muita peça nova saindo do forno. Confere aí! Leonardo, tanto você quanto o Pedro começaram aí nesse mundo do design como um hobby, né? Eu vi que o primeiro móvel de vocês, o Sofá Note, foi criado em 99, mas o estúdio mesmo se formou em 2005, né? Perfeito, exatamente. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse começo. Pedro e eu já somos amigos há bastante tempo, né? Tempos de universidade, enfim. Aí a gente sempre teve em comum um gosto pela criação, pelas criações, pelas artes, principalmente. A gente tinha uma troca muito intensa em cima das artes, né? Uhum. E fizemos, né, num passado, na década de 90, né, fizemos coisas juntos, muitas coisas tipo troféus, alguns projetos pequenos, enfim, né? E logo que eu me formei na universidade, eu fui morar em Londres em 1997, né? E mantive contato com o Pedro à distância. O Pedro montou um estúdio de design dele, né, que ele fazia mais vitrines, etc., mais merchandising, né? Trabalhava mais para a indústria da música, né? E eu, um dia me deu vontade de retomar com o Pedro algumas atividades desse tipo, né? Eu tinha ido passar minhas primeiras férias que eu passei no Brasil, quando eu morava em Londres. Eu fiquei 10 anos em Londres, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco entediado nas minhas primeiras férias no Brasil. Todos os meus amigos estavam trabalhando, eu já conhecia a cidade e estava sem ter muito o que fazer, né? Por incrível que pareça. Aí nas férias seguintes, um ano depois, eu fui passar férias no Rio de novo, no Rio de Janeiro, e eu um pouquinho antes eu mandei pro Pedro um croquis desse sofá, né, do Note, né? Que eu imaginei que eu estava afim de fazer, e ele gostou da ideia, e ele tinha um estúdio dele, então a gente começou a fazer isso, né? E eu nas minhas férias eu acabei tendo essa atividade, né? Por isso que a gente chama de hobby, né? Porque uma coisa que você faz nas férias, né? No tempo livre, né? E a gente fez essa peça. Foi uma peça que tem uma conversa muito com nossa linguagem artística, vamos dizer assim, né? Uma peça mais abstrata, que não tinha nenhuma referência, né? Prévia pra gente disso, né? E aí essa peça foi feita e ficou alguns anos meio escondida, assim, né? A gente foi mais encorajado pelos amigos até lá na frente a retomar essas histórias. A gente fez umas 4 ou 5 peças nessa época, né? Mas só pelo prazer de criar mesmo, né? E para ter uma ideia, esse sofá, o Note, né, foi feito antes daquele sofá dos irmãos Campana, aquele que é todo de nós também, o sofá boa que chamam, né? Sei qual Então é anterior, foi feito uns 2 anos antes daquele sofá, né? Então, que a gente nem conhecia os irmãos Campana. Então, quando a gente viu, anos depois, os irmãos Campana, eu até vi eles numa exposição em Hannover, na Alemanha, que eu estava passando por lá, tinha uma exposição deles. Foi aí que eu conheci eles. Eu tomei um susto de ver aquele sofá. Falei, caramba, a gente estava no caminho certo, tudo. E a gente foi se auto-encorajando, né? A continuar a produção de outras coisas. Os amigos foram encorajando, aí começou a sair um pouco na mídia, e aí eu já estava com vontade de voltar para o Brasil em definitivo, né, depois de alguns anos. E aí então, entre os anos de 2005 a 2004, 2007, eu comecei a vir para o Brasil com mais frequência, e trabalhar em outras peças com o Pedro, né? Então, em 2005, a gente fez um lançamento oficial em São Paulo de umas 10, 12 peças novas, incluindo nós. Foi a primeira vez que a gente mostrou para um público maior numa feira em São Paulo. E aí começou tudo. Em 2007 eu regressei definitivamente para o Brasil.
E a marca Latug mesmo surgiu em 2005 para essa feira, na virada de 2004 para 2005, né? Bacana. E Leonardo, você acredita, qual que é a essência dos móveis de vocês? Bom, desde o início a gente sempre procurou algum tipo de uma busca por uma narrativa, né? Mais do que fazer um móvel bonito, ergonômico, né? Funcional, né? Que isso obviamente todo móvel tem que ser. A gente estava na busca por uma narrativa. Então a gente começa muito a se inspirar no Rio de Janeiro num primeiro momento, né? A traduzir aspectos da nossa arquitetura, da natureza do Rio de Janeiro, das praias, das cores, né? Das calçadas, e transformar isso em móvel. E pouco a pouco a gente foi olhando outros aspectos da cultura brasileira e traduzindo isso em forma de mobiliário, né? Então a gente acredita que essa busca pelo significado, pela narrativa, pelo valor cultural seja o nosso grande diferencial, a nossa grande particularidade, né? A gente chama isso, entre nós aqui, a gente chama isso de quarta dimensão do objeto, né? É a dimensão que não é visível, né? Não é a dimensão que você não pode tocar, não é a dimensão do XYZ. É uma quarta dimensão que é justamente essa desse significado intrínseco a essa criação. E existe algum acabamento, algum material que predomina ou não? Vocês trabalham com vários? Olha, desde o início, a gente, pensando, né, de como a gente estruturaria a Latug, né, para os anos seguintes, a gente já decidiu que não seríamos especializados em nenhum material, né? Vários colegas nossos são especializados principalmente em madeira, né? São designers marceneiros, né? E a gente não optou por esse caminho, tá? Então a gente optou sim pelo caminho da ideia, do caminho de oferecer boas ideias, boas soluções para qualquer material que tivesse à nossa frente. Obviamente, por uma questão, por estarmos no Brasil principalmente, a madeira predomina na nossa obra, porque é uma vocação natural do nosso país, tá? Mas a gente trabalha prestando serviço de design para empresas que, por exemplo, tem uma empresa que só trabalha com vidro, né? Então a gente só faz coisas em vidro com essa empresa. Tem outra empresa que só trabalha com estofaria. A gente está agora com uma empresa que só trabalha com pedras, né, e granitos, enfim. E acho que o nosso grande serviço para esse mercado é justamente o de trazer soluções e ideias para qualquer material que seja. Legal, Leonardo. E eu vi também que o desenho à mão é a base principal, né, de quase todos os móveis aí da Latug. Conta pra gente um pouquinho sobre o processo de criação de vocês. Isso pode ser um pouco de old school, né, como chamam, né? Hoje os jovens aí estão tão ingressados aí nas tecnologias digitais e o desenho à mão está ficando um pouco esquecido, né? Eu sou professor universitário e presencio isso muito forte, assim, né, com um certo pesar, né? Mas realmente é uma coisa natural nossa desenhar, né? Desenhar à mão, fazer croquis para dar um início às nossas ideias, né? Geralmente o processo começa com um croquis que é passado para a equipe de design, a equipe vai modelando isso digitalmente, né? E a gente vai refinando, né? Do primeiro croquis até o produto final existem muitas etapas de refinamento, mas a coisa do desenho à mão, do fazer à mão também passa, não sempre se inicia pelo croquis, pelo desenho à mão, mas também às vezes foi uma experiência feita à mão no nosso ateliê. Às vezes é um pedaço de madeira que a gente esculpe de uma certa maneira, ou um material novo que a gente vai estudando um pouco empiricamente, mas de modo físico, né? Então, assim, a gente está muito permeável a ter um processo criativo muito rico que ele anda em ciclos e cada ferramenta que a gente usa, seja ferramenta à mão, seja ferramentas digitais ou ferramentais, enfim, elas se complementam para a gente achar sempre o resultado mais original, vamos dizer assim, né? E Leonardo, eu achei bem interessante que vocês têm tanto repertório, tanta coisa para contar, que vocês têm até um livro, né?
Exato, a gente teve a oportunidade em 2016, né, de lançar um livro pela editora Olhares, que é uma editora de São Paulo ótima, que tem investido muito em ótimas publicações de design, né, de grandes mestres aí, como Sérgio Rodrigues, Jorge Alzupin e outros, enfim, né, então foi uma honra, e para a gente ter feito esse livro foi muito bom, principalmente porque foi um livro que a gente demorou praticamente 2 anos para fazer, né? Então foi um livro bastante elaborado e a gente teve que fazer praticamente assim uma autoanálise do nosso trabalho, né? Profunda, né? Para poder contar a nossa história, nossas ideias, né? De uma maneira bem clara, né? Então foi muito elucidativo, principalmente para a gente, sabe? Foi um benchmark, vamos dizer assim, né? Que nos deu até uma base para a continuação do nosso trabalho, da nossa narrativa. E vocês têm muitas peças conhecidas, né, e desejadas aí, tanto nacionalmente como em outros países. E a Pantoche é uma delas, né? Que é um ícone aí da Latug. Por que você acredita que essas, e como tantas outras peças, ganham tanta repercussão? Eu acho que a gente tem um trabalho honesto, genuíno, nessa questão da tradução dos valores brasileiros, né, em termos formais, né? E a gente tem buscado nossa linguagem, nossa originalidade, sem procurar se espelhar em modelo europeu, né? Então acontece muito, a gente até vê o trabalho de muitos designers até reconhecidos aqui no Brasil, mas que se espelham no modelo muito europeu, né? Então, para esse desenho, esse tipo de desenho, é mais difícil você conquistar um mercado fora, né? Porque ele tem uma reprodução de um modelo, vamos dizer assim. Mas quando você começa a trabalhar a sua própria linguagem, a criar um certo tipo de simbiose entre uma linguagem regional e uma linguagem internacional, né? Eu acho que aí você começa a ganhar valores, né, que são mais desejados em outras partes do mundo, né? E eu acho que é por aí que a gente tem trabalhado e tem cada vez mais percebido gradualmente esse aumento pelo interesse, né, aumento internacional pelo interesse nos nossos móveis. Leonardo, e o que esperar para o ano que vem? Vocês estão trabalhando aí em lançamentos? Como é que está o trabalho de vocês? Estamos incansáveis, trabalhando em muitos lançamentos. A gente está ampliando a nossa loja de São Paulo, né, nosso ateliê de São Paulo, ampliando mudando o nosso ateliê do Rio para um outro lugar mais bacana. A gente está fazendo novas coleções com os parceiros que a gente já trabalha há mais de 10 anos, né? Então tem muita coisa bacana surgindo de todo tipo de material, desde os móveis de área externa em fibras sintéticas e naturais, de alumínio, até as peças de madeira, com novas investigações em termos do uso da madeira, né? E também trabalhando com novas linhas de iluminação e intensificando nosso projeto com algumas comunidades da Amazônia, especialmente uma comunidade da Amazônia, que a gente tem feito um trabalho de produção de extração sustentável lá no Tapajós, numa cooperativa do Tapajós, muito bacana e que para a gente tem um valor social e sustentável importante, então a gente quer ter isso muito mais reforçado. E a gente enxerga assim que nosso trabalho, né, o futuro aqui para o nosso trabalho, acho que uma palavra-chave para a gente hoje é a responsabilidade, né? Então, como a gente coloca o nosso desenho, o nosso potencial de ideias em favor das melhores ações, dos melhores parceiros, né? Então, quando eu falo isso, obviamente, o cunho social e sustentável vem cada vez mais forte.